Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer este lindo caminho de mesa. Também, este gráfico pode ser usado para tapete. Vocês podem fazer um jogo de tapete de 3 peças, a passadeira e os 2 menores. Aí fica a critério de vocês. É mais uma peça temática, espero que gostem o quanto eu gostei. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei esse caminho de mesa barra tapete, como quiserem, com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Na largura, ele ficou com 45 centímetros e no comprimento ficou com 98 centímetros. Nada impede que vocês façam maior. É só ir repetindo o gráfico dos corações. Aí vocês vão atingir o comprimento desejado. Ele ficou pesando 365 gramas. Vou mostrar para vocês nesta ponta para vocês verem direitinho o gráfico. Esta é a nossa aula de hoje, este é o nosso gráfico, são corações. Eu gostei bastante, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Será que vocês gostaram o quanto eu gostei? Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. No vídeo eu explico tudo direitinho. Na lateral, a nossa última carreira, eu fiz aqui na lateral pontos baixos, em cada espaço 2 pontos baixos, e aqui nesta ponta e na outra 3 pontos altos tombados. Lembrando que aqui é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês podem fazer a última carreira da forma que quiserem. Então, este é o nosso gráfico de hoje, esta é a nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, de antemão, eu quero me desculpar com vocês pela minha voz. A minha voz está um pouco fanhosa, está um pouco rouca. Eu não passei bem essa semana. Passei um pouco ruim de saúde. Mas jamais poderia deixar vocês sem vídeo, sem uma aula. Então, eu trouxe aqui esta aula. Mas eu quero que vocês, por favor, me desculpem. No decorrer do vídeo também, caso vocês achem minha voz fanhosa, cansada, é justamente por este fato. Mas já quero me desculpar com vocês. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 66 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 66 correntes. Feita as 66 correntes, vamos marcar a última corrente e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto. Então, ficamos aqui com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior e na próxima corrente fazer um ponto alto. Novamente, fazer 3 pontos altos. Então, já fiz um, vou fazer o segundo e o terceiro ponto alto. Mais 3 pontos altos. Uma corrente, pular uma corrente da carreira anterior e fazer mais 3 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. 1, 2 e 3. Então, eu vou fazer este padrão até o final das nossas correntes. Então, vão ficar
3 pontos altos, uma corrente, pulando uma corrente da carreira anterior. 3 pontos altos, uma corrente, pulando uma corrente da carreira anterior. Vamos fazer assim até o final da nossa corrente. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a nossa primeira carreira. Então, eu fiz 3 pontos altos, uma corrente, pulando uma corrente da carreira anterior. 3 pontos altos, uma corrente, pulando uma corrente da carreira anterior. Fiz este padrão até aqui o final, até nossa última corrente. Para essa largura, eu vou ficar com 17 quadrados fechados. Vamos colocar assim, vamos colocar que este é o quadrado fechado e aqui no meio é o quadrado aberto. Então, eu vou ficar com 17 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupos de pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou fazer mais uma. Então, vão ficar no total de 3 correntes. Vou pular este ponto alto e vou copiar o terceiro ponto alto. Aqui na corrente, vou fazer um ponto alto e vou copiar o próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto, copiar o próximo ponto alto. Chegamos na corrente, vamos fechar com ponto alto. Então, é uma corrente, vou fazer um ponto alto. Então, agora, nós vamos inverter. Onde são os pontos altos, eu vou abrir quadrado, e onde é o quadrado, vou fazer pontos altos. Onde são pontos altos, vou abrir quadrado, e onde é o quadrado, vou fechar com ponto alto. Então, vou fazer assim até o final dessa carreira, vou inverter agora. Então, eu vou encerrar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. A nossa segunda carreira está finalizada. Então, como eu falei, eu apenas inverti. Onde é o quadrado, eu coloquei ponto alto, e onde é o ponto alto, eu abri quadrado. Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, vou virar o meu trabalho, e aqui é uma corrente, eu vou colocar um ponto alto. Vou copiar o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Vou fazer uma corrente, pular um ponto alto, no próximo, copiar o ponto alto, fechar este quadrado, é uma corrente, eu vou colocar um ponto alto. Uma corrente, pular este ponto alto, copiar o próximo ponto alto. Então, em uma ponta e na outra, nós vamos fazer este trabalho, vamos colocar assim em 4 quadrados. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, nós vamos fazer como se fosse uma moldura. Então, numa ponta e na outra, nós vamos fazer desta forma. Com um quadrado fechado, onde for aberto na carreira anterior, e abrir o quadrado onde na carreira anterior for fechado. Então, em uma ponta e na outra, nós vamos ter este trabalho. Agora, aqui neste meio, nós vamos fazer ponto rede. Então, nós vamos fazer uma corrente, pular a corrente, copiar o ponto alto. Uma corrente, pular o ponto alto, copiar o último ponto alto. Uma corrente, pular a corrente, copiar o ponto alto. Então, nós vamos fazer agora uma carreira de ponto rede destes quadrados. Então, nós vamos fazer até lá na outra ponta, quando sobrar 4 quadrados. Da mesma forma que nós fizemos aqui, nós vamos fazer lá. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui mais uma carreira. Então, eu fechei aqui, como eu havia explicado para vocês, os 4 quadrados. Vamos colocar assim 4 quadrados, que é 1, 2, 3, 4. E deste lado, da mesma forma, 1, 2, 3, 4. E aqui no meio, nós fizemos apenas quadrado. Nós vamos ficar aqui com 25 quadrados. Agora, nós vamos repetir essa carreira por mais 2 vezes. Então, da mesma forma que fizemos nesta carreira, vamos fazer mais 2 vezes. Teremos aqui neste início 3 carreiras de ponto rede. Então, eu já fiz uma, vou fazer as 2 e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Então, eu já adiantei aqui as 3 carreiras de ponto rede. Agora, vamos continuar o nosso trabalho. E em uma ponta e na outra, eu fiz preenchendo o quadrado. Quando for aberto, eu vou fechar com ponto alto. E quando for fechado, vou abrir
um quadrado. Preencher o quadrado quando for fechado e abrir o quadrado quando na carreira anterior for ponto alto. Então, vamos fazer assim em uma ponta e na outra. Agora, vamos continuar a nossa aula de hoje. Então, eu já fiz aqui o nosso início, a nossa moldura. Agora, eu vou copiar 12 quadrados. Então, eu vou fazer uma corrente, copiar um quadrado. Novamente, uma corrente, copiar o próximo quadrado. Vamos fazer assim por 12 vezes. Eu já fiz duas, vou fazer mais 10. Então, eu copiei aqui 12 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fechar o quadrado do meio. O 13º quadrado é o nosso quadrado aqui do meio do nosso trabalho. Então, eu vou fechar este quadrado. Feito isso, deste lado vão restar 12 quadrados, eu vou só copiar e fazer aqui a nossa moldura. Então, encerramos aqui mais uma carreira. Fiz nesta ponta e nesta, abrindo o quadrado e fechando quando for aberto. E aqui neste meio, eu copiei 12 quadrados, fechei o quadrado do meio. Este é o meio do nosso, este é o quadrado do meio do nosso gráfico, do nosso trabalho. Copiei os 12 quadrados e fiz aqui o finalzinho. Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei esta carreira, porque somente copiei. Então, eu fiz aqui o início. Na carreira anterior, eram 12 quadrados. Aqui, nós vamos copiar apenas 11 quadrados. Vamos fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, é uma corrente, eu vou colocar um ponto alto. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e fazer esta parte. Encerramos aqui mais uma carreira. Então, nesta carreira, eu copiei 11 quadrados, que na carreira anterior eram 12. Copiei 11, fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e fiz o final aqui. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei aqui esta carreira, porque apenas copiei. Na carreira anterior, nós havíamos copiado 11 quadrados. Nesta, nós vamos copiar 10 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Vou fechar o quadrado após os pontos altos e copiar os quadrados restantes. Então, apenas copiar os pontos altos. Copiando aqui os pontos altos da carreira anterior, aí vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos e vou fechar um quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e assim finalizar esta nossa carreira. Finalizei mais uma carreira. Copiei quadrados da carreira anterior, porém aqui eram 11, nós copiamos apenas 10. Fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e fiz aqui este nosso finalzinho. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei aqui a minha carreira, apenas copiei os quadrados da carreira anterior. Chegando aqui no quadrado antes dos pontos altos, eu vou fechar este quadrado. Eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Aqui no início dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, eu vou fazer uma corrente, pular um ponto alto e copiar o próximo ponto alto. Agora, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar o quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, finalizei mais uma carreira. Copiei aqui 9 quadrados, fechei um quadrado antes dos pontos altos. Aqui no início dos pontos altos, eu abri um quadrado, fiz uma corrente, pulei um ponto alto. Copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos. Deste lado, copiei os quadrados e fiz aqui o nosso finalzinho. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei esta carreira, apenas copiei os quadrados da carreira anterior. Chegamos no quadrado antes dos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado,
Aí, eu vou copiar estes pontos altos até que aqui próximo ao quadrado sobre 2 pontos altos, porque aqui eu vou abrir mais um quadrado. Então, eu vou copiar os pontos altos e já volto para nós fazermos aquela parte. Então, assim eu fiz, somente copiei os pontos altos da carreira anterior. Aqui restaram os 2 pontos altos, eu vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, eu vou fazer uma corrente, pular um ponto alto e copiar o próximo ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui no finalzinho dos pontos altos da carreira anterior. Vou copiar o quadrado da carreira anterior e vou abrir um quadrado do outro lado. Então, eu vou fazer uma corrente, pular um ponto alto, copiar aqui o próximo ponto alto. Então, aqui neste meio, nós ficamos com 3 quadrados. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, ficamos desta forma. Agora, eu vou copiar os quadrados restantes e fazer aqui o nosso final. Encerramos mais uma carreira. Eu copiei aqui os quadrados da carreira anterior, lembrando que a cada carreira, aqui nesta ponta, nós vamos eliminar um quadrado. Vamos preencher o quadrado de fora com ponto alto. Então, eu fechei aqui este quadrado com ponto alto, quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior. Chegamos aqui no finalzinho dos pontos altos da carreira anterior, eu abri um quadrado. Então, eu fiz uma corrente, pulei um ponto alto, copiei o último ponto alto, copiei o quadrado da carreira anterior, do outro lado, eu abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, fiz uma corrente, pulei um ponto alto, copiei o último ponto alto, fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e fiz aqui o nosso final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Adiantei mais uma carreira, então, copiei os quadrados da carreira anterior, chegamos novamente no quadrado próximo aos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado, fechar o quadrado anterior aos pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, eu fiz uma corrente, vou pular um ponto alto, vou copiar aqui o último ponto alto. Vou copiar os 3 quadrados da carreira anterior. Então, eu vou copiar 1, 2 e 3 quadrados. Vou abrir mais um quadrado deste lado. Então, vou fazer uma corrente, pular um ponto alto, copiar o próximo ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos um quadrado aqui, nestes pontos altos, copiamos os quadrados do meio e abrimos um quadrado no próximo grupo de pontos altos. Então, ficamos com 5 quadrados. Agora, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar o quadrado após os pontos altos e copiar os quadrados restantes. Encerrei mais uma carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior, fechei um quadrado antes dos pontos altos. Aí, aqui eu abri um quadrado em cima destes pontos altos, copiei os 3 quadrados da carreira anterior e abri um quadrado no próximo grupo de pontos altos. Então, ficamos aqui com 5 quadrados. Copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei um quadrado após os pontos altos, copiei os quadrados restantes. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos fechar este quadrado, copiar os pontos altos até esta ponta. Aqui, nós vamos abrir mais um quadrado. Vamos copiar os 5 quadrados da carreira anterior, vamos abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos e fechar este quadrado. Copiar os quadrados restantes. Então, eu vou adiantar essa carreira, vou fazer a próxima carreira e já trago para mostrar para vocês, para não ficar muito repetitivo. Então, aqui eu finalizei mais uma carreira. Copiei aqui os quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior. Aqui no finalzinho do grupo de pontos altos da carreira anterior, eu abri um quadrado, copiei os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos, fechei o próximo quadrado, copiei os quadrados restantes. Então, aqui neste meio, agora, nós ficamos com 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos repetir mais uma carreira com estes 7 quadrados. Aí, agora, aqui neste meio, nós não vamos fazer quadrado a mais. Nós vamos continuar copiando estes 7 quadrados. Nós vamos fechar este ponto, nós vamos fechar este quadrado, copiar estes pontos altos. Aí, vamos copiar os 7 quadrados da carreira anterior, copiar os pontos altos e fechar
o quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes. Então, para não ficar repetindo muitas vezes, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir entender. Então, já adiantei aqui esta carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado antes dos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior. Aqui neste meio, somente copiamos os 7 quadrados. Copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e o nosso final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, novamente, nós vamos fechar o quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior. Aqui neste meio, são 7 quadrados. Nós vamos copiar 3 quadrados, fechar o quadrado do meio e copiar os outros 3. Copiar estes pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos. Copiar os quadrados restantes. Então, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já adiantei esta carreira e trouxe para mostrar para vocês. Copiei aqui 4 quadrados, fechei o quadrado antes dos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior, chegamos aqui no meio, onde nós tínhamos na carreira anterior 7 quadrados. Eu vou copiar os 3 primeiros, fechar o quadrado do meio e copiar os outros 3. Copiar os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos e copiei os 4 quadrados restantes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, eu não vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Eu vou somente copiar os pontos altos da carreira anterior e nesta feita vou fechar este quadrado aqui após os pontos altos. Aí, eu vou copiar este quadrado, fechar este, copiar os pontos altos deste quadrado, fechar o próximo. Copiar este, aí fechar este quadrado e copiar os pontos altos da carreira anterior. Não vou fechar o quadrado antes dos pontos altos ou após os pontos altos. Vou copiar os quadrados, os 4 quadrados novamente. Então, para não ficar só repetindo as mesmas coisas, quadrados e pontos altos, eu vou adiantar mais essa carreira e já trago para vocês verem. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir entender. Então, encerrei aqui mais uma carreira. Copiei aqui os 4 quadrados da carreira anterior. Aí, aqui eu não fechei este quadrado. Eu copiei somente os pontos altos da carreira anterior. Não fechei o quadrado antes dos pontos altos nesta carreira. Somente copiei os pontos altos. Aí, eu fechei um quadrado aqui no meio. Aqui na carreira anterior eram 3 quadrados. Então, eu fechei um quadrado após os pontos altos, copiei o quadrado do meio. Fechei o terceiro quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o próximo quadrado. Então, aqui neste meio, nós ficamos com 3 quadrados fechados. Aí, copiei este quadrado, que é o quadrado do meio dos nossos 3 quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado antes dos pontos altos, somente copiei os pontos altos da carreira anterior. E copiei aqui os quadrados restantes. Agora, a nossa próxima carreira, novamente, nós vamos continuar sem fechar estes quadrados, somente começar a copiar os pontos altos. Então, agora, nós vamos começar por este ponto alto, copiar os pontos altos, fechar este quadrado, copiar os pontos altos, fechar este, copiar os pontos altos restantes. Nós vamos fechar tudo aqui com pontos altos. E aqui nessa ponta, copiar os quadrados. Eu quero me desculpar com vocês pela minha voz. Se vocês sentirem a minha voz rouca ou cansada, vocês desconsiderem. É que esta semana eu não passei bem de saúde. Então, eu estou gravando este vídeo aqui, mas ainda um pouco ofegante. Mas se vocês sentirem, desconsiderem. Esta semana eu passei um pouco ruim de saúde. Mas não poderia deixar vocês sem a nossa aula. Então, se vocês perceberem, desconsiderem, por favor. Desde já, o meu muito obrigado. Então, eu vou fazer mais esta carreira. Encerrei mais uma carreira. Então, eu copiei aqui os 4 quadrados numa ponta e na outra. E aqui neste meio, fechei tudo com pontos altos.
Agora, nossa próxima carreira, nós vamos deixar aberto somente este quadrado do meio. Então, eu vou copiar os pontos altos em uma ponta, abrir um quadrado aqui no meio e copiar os pontos altos na outra ponta. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira, copiei os 4 quadrados, aí copiei aqui 17 pontos altos, abri somente o quadrado do meio. Deste lado, 17 pontos altos, copiei os quadrados restantes e aqui o nosso final. Agora, eu vou adiantar aqui mais 3 carreiras. A cada carreira, eu vou abrir um quadrado em uma ponta dos pontos altos e abrir um quadrado na outra. Deste lado, da mesma forma, abrir um quadrado neste início e abrir um quadrado aqui no final. Na próxima carreira, novamente, vamos abrir um quadrado em uma ponta, abrir um quadrado em outra nos pontos altos, do outro lado, da mesma forma. Assim, vamos fazer por 3 carreiras. A nossa terceira carreira, nós vamos ficar com 5 pontos altos e aqui neste meio, 7 quadrados. E deste lado, mais 5 pontos altos. Então, para não ficar só repetindo, eu vou adiantar essas 3 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já adiantei aqui as 3 carreiras e trouxe para mostrar para vocês. 1, 2, 3. Encerramos aqui com 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui deste lado e deste, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. A cada carreira, eu fui eliminando um quadrado em uma ponta e um quadrado na outra. Na próxima carreira, da mesma forma, eliminei um quadrado nesta ponta e um nesta. Na última carreira, da mesma forma, abri um quadrado em um começo, numa ponta do grupo de pontos altos, copiei os pontos altos do meio e abri um quadrado na outra ponta dos pontos altos. Vamos colocar assim. Eu acho que deu para vocês entenderem direitinho. O mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste lado. Então, este é o nosso gráfico da nossa aula de hoje. Agora, este gráfico do coração, vocês vão copiar quantas vezes for necessário para vocês. Vocês podem usar este nosso trabalho como um caminho de mesa ou também um tapete. Aí fica a critério de vocês. Aí vocês vão fazer o coração conforme o comprimento desejado. Aqui neste meio, eu vou fazer, entre um coração e outro, eu vou fazer carreiras de ponto-rede. Então, agora, eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto-rede. Depois, vou copiar novamente o gráfico do coração. Depois, vou fazer mais 3 carreiras de ponto-rede. Assim, até atingir o comprimento desejado. Começou a repetição, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Quando trouxer, já vou trazer com as 3 carreiras lá na outra ponta e estas 2 carreiras de quadrados, um aberto e um fechado, um aberto e um fechado. Para fazermos apenas a nossa última carreira por toda a volta. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Aqui neste meio, como eu havia dito, eu fiz 3 carreiras de ponto-rede, mas aqui fica a critério de vocês. Vocês podem fazer ou mais carreiras ou menos carreiras. Fica a critério de vocês. Eu fiz apenas 3. Então, eu repeti a quantidade de coração até o comprimento desejado. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. E eu falei que quando trouxesse, já ia trazer com as 3 carreiras de ponto-rede e essas 2 carreiras, que são os quadrados abertos e fechados. Agora, vamos para a nossa última carreira. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto, vou virar o meu trabalho, e em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer assim nesta lateral e na próxima. Quando chegar aqui em cima destes quadrados, um aberto e um fechado, eu volto, porque aqui a nossa última carreira será diferente. Então, eu vou fazer as 2 laterais, quando chega aqui eu volto para fazermos a nossa última carreira aqui em cima deste, aqui nesta ponta.
Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos na lateral, em cada espaço, 2 pontos baixos. E agora, vamos fazer a nossa última carreira aqui na ponta. Vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou aqui no ponto, no mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou aqui à frente, nesse ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, novamente vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou aqui no mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou aqui, vou contar 1, 2, aqui no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a nossa última carreira aqui nesta parte será 3 pontos altos tombados. Lembrando que esta distância aqui dos pontos, vocês vão fazer conforme o ponto alto de vocês, conforme o tamanho do ponto alto. Vocês podem pular 2 pontos altos e no terceiro fazer um ponto baixíssimo, pode pular 3 pontos altos e no quarto fazer um ponto baixíssimo, aí fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma sugestão. Então, vamos fazer assim até o final desta carreira, 3 pontos altos tombados, fechado com pontos baixíssimos. Vamos fazer assim até o final desta carreira e quando trouxer, já trago o meu trabalho finalizado. Como prometido, já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta do meu caminho de mesa. Fiz aqui o último pontinho e já comecei a esconder o barbante por entre... E já comecei a esconder aqui o barbante. Depois eu vou cortar e pingar uma cola para garantir. Então, eu fiz aqui nas laterais a carreira de pontos baixos e nessa ponta e na outra, esta carreira de 3 pontos altos tombados. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!